Resolvi gravar esse vídeo aqui porque eu costumo consumir muito conteúdo no meu dia a dia, ler livro de ficção, de não ficção, livro acadêmico, assistir série, assistir filme, e acaba que eu esqueço do que eu li, do que eu assisti, porque eu não paro para refletir sobre isso nessa ânsia de marcar logo, riscar da minha lista que eu assisti isso. E eu percebi como no meu dia a dia eu tenho perdido muito o prazer nessas pequenas coisas só pela ânsia de completar mais uma tarefa. Então eu queria lutar contra esse impulso de fazer tudo como se fosse uma meta a ser cumprida, sabe? Mas voltar ao prazer puro e simples de fazer as coisas. E a minha ideia é que esse vídeo seja eu pensando em voz alta como uma forma de registrar o que eu pensei sobre um livro, sobre um filme. Então eu não vou editar esse vídeo, não vou cortar. Eu só quero falar e não sei se alguém vai assistir, mas se assistir eu espero que seja de algum proveito. Mas a minha ideia é mais que seja um vídeo diário, eu acho que eu posso falar desse jeito. Eu acabei de voltar da academia, eu fiz treino de perna e eu fiquei meio enjoada assim, então o meu carisma tá bem baixo. Eu só quero realmente falar. E também eu queria gravar o vídeo porque eu tô com esse hábito de falar demais. Então eu acho que isso é uma forma de poupar as pessoas ao meu redor de ficar ouvindo o meu falatório o tempo inteiro e deixar realmente só eu e a câmera. E seja lá quem for assistir isso, eventualmente. Então é uma vibe meio café da tarde, sem ter café e sem ser de tarde, e sem amigos. Mas, enfim, indo direto ao ponto, eu quero falar sobre a minha última leitura, que foi o livro Eu Disse Adeus ao Namoro. E basicamente o autor, que é o Joshua Harris, reflete, né, sobre o que é o namoro hoje em dia, o que é o namoro na vida moderna. E ele nada tem a ver com o amor. Ele nasce nessa coisa narcisista de querer se satisfazer, sabe? Nessa coisa de eu preciso de alguém pra me dar atenção, vem de uma carência, sabe? Eu preciso de alguém, eu preciso ter alguém, eu preciso de alguém pra satisfazer minhas necessidades físicas, enfim. É algo muito autocentrado e não dá pra culpabilizar as pessoas por pensarem desse jeito, porque a sociedade em que a gente vive faz com que essa mentalidade de olhar de caça, de já entrar nos lugares procurando um possível amor da vida, seja o normal, seja o comum. Então não dá pra culpar alguém de pensar desse jeito, mas eu posso fazer um convite a repensar essa maneira de ver as pessoas. Porque é muito cansativo estar sempre caçando, é muito cansativo estar sempre procurando a pessoa certa, estar sempre, performando também, estar sempre fingindo que é mais legal, fingindo que tá muito interessado no assunto. E então, ao mesmo tempo que a gente deixa de agir naturalmente, a gente atrai pessoas com base na mentira. Que aquela pessoa não se aproximou de mim porque ela me achou muito legal, ela se aproximou de mim porque eu forjei ali uma personalidade e eventualmente eu vou cansar de fingir e ela vai perceber que na verdade ela acreditou numa mentira. E todo o cenário ao nosso redor contribui para isso. Filmes, séries, livros, todos eles colocam o romance, o amor romântico num pedestal como se fosse a coisa mais importante do mundo e como se ninguém pudesse estar solteiro, como se ser solteiro fosse algo ruim. E eu não digo solteiro no sentido de solteirão e tal, fico com várias pessoas, mas solteiro no sentido de estar sozinho. Estar sozinho não é ruim, na verdade é muito bom. E esse livro traz muito uma reflexão sobre isso. E voltando um pouco nessa coisa de romance, como as pessoas dizem que esse tipo de namoro faz com que a gente se sinta útil e não amado. E é muito diferente, sabe? Quando
Acho que todo mundo já passou pela experiência, seja em amizades ou em relacionamento romântico, de estar com uma pessoa e no instante em que tu não desempenha a performance perfeita ou comete um pequeno deslize, logo tu não é mais amado. O amor que tu recebe dessa pessoa é condicionado ao que tu pode oferecer para ela. Então vem desse pensamento de objetificar as pessoas. Elas não são pessoas. Se eu me interesso por pessoas ao meu redor é porque eu quero algo dela, porque eu tenho interesse nela. E quando a gente tira esse óculos do interesse compulsivo e começa a tentar enxergar as pessoas como elas realmente são, isso gera benefício mútuo, sabe? É bom tanto pra mim quanto pra ela, porque ela tá me oferecendo uma boa conversa e eu tô oferecendo uma boa conversa pra ela. E aí diminui muito a margem de erro, sabe? Relacionamentos tóxicos geralmente não começam desse jeito, eles já começam em extrair algo das pessoas. Mas tem muito mais chance de um relacionamento ser benéfico se ele começou no interesse genuíno de uma pessoa pela outra, por quem ela é e não pelo que ela pode oferecer. Isso vai muito além de só romance. Por exemplo, sabe aquela idosinha que passa despercebido? Ou aquela criança que tá na fase de fazer muitas perguntas e falar demais? Elas são pessoas que aparentemente não têm nada para oferecer, entre muitas aspas. E quando a gente senta ali e dedica tempo a conhecer aquelas pessoas, é de benefício mútuo, sabe? É muito mais benéfico do que ficar o tempo inteiro tentando extrair coisas das pessoas. E tem duas atitudes que o autor pontua nesse livro que eu gosto bastante, que é, primeiro, eu tô olhando aqui embaixo porque eu anotei e fiz uma colinha. Aproveite o presente que é estar solteiro, que foi o que eu falei antes. Estar solteiro é muito bom. E nessa ânsia de estar em um relacionamento romântico, muitas pessoas se perdem, sabe? Porque elas acabam se relacionando com qualquer tipo de pessoa e acaba perdendo muito da própria personalidade, ou eles acabam sumindo dentro daquele relacionamento, sabe? Sabe quando tem um casal que é inseparável e todos os fins de semana eles têm que estar juntos, a pessoa nunca tá disponível se não for com o namorado? Esse tipo de relacionamento, ele não é inteiramente bom quando ele rouba essas pessoas das pessoas ao redor. Ok, para deixar mais claro, quando eu quero monopolizar uma pessoa pra mim, supondo que eu tô namorando alguém, eu deixo de... A família dela e os amigos dela deixam de aproveitar da companhia dela, porque eu peguei ela pra mim, porque eu tô em todo lugar que ela vai, ela não tem tempo sozinha, não tem tempo de solitude, não tem tempo de fazer coisas que ela gosta sozinha, e isso prejudica muito o nosso desenvolvimento, sabe? Muitas vezes tanto dentro quanto fora de um relacionamento, parece que o romance tá num pedestal, sabe? Se eu tô fora de um relacionamento, eu quero muito ter um. E se eu tô dentro de um relacionamento, parece que é a coisa mais importante da minha vida, e aí eu deixo de lado minha família, deixo de lado os meus amigos, e isso também vem muito dessa mentalidade de ver as pessoas como coisas, sabe? Ela não é uma pessoa que eu gosto de ter perto, ela é uma pessoa que ela é minha e eu vou onde ela for, e não, ela não vai fazer isso porque ela vai estar comigo nesse dia, e enfim, isso é tão enraizado na nossa mente que às vezes a gente nem para pra pensar sobre da onde surge, sabe? Qual que é a intenção real por trás de tudo isso. E o outro ponto que o autor traz, que eu gostei muito também, foi sobre se você quer muito namorar, então você provavelmente não deve. Porque quando a gente quero muito ter um namorado, quero muito ter alguém, a gente só tá procurando alguém pra preencher um vazio, pra ocupar um cargo. E isso novamente objetifica as pessoas. Isso de novo só extrai o que ela pode me dar e não quem ela realmente é. E então,
Eu Disse Adeus ao Namoro é um livro sobre, sabe, abandonar toda essa mentalidade que as pessoas impõem sobre a gente e, em vez de viver o namoro, viver relacionamentos reais, sabe? Tanto de amizade quanto de romance mesmo. Porque eu estar romanticamente com alguém não significa necessariamente que eu tô namorando com ela do jeito que as pessoas dizem que tem que funcionar. E eu não tô falando de rótulos nem nada disso, mas eu tô falando que muitas vezes o namoro nada tem a ver com amor. Então, é isso. Esse é o Eu Disse Adeus ao Namoro e talvez isso não tenha feito sentido para muitas pessoas que estão assistindo, mas, de novo, é um convite a refletir sobre as nossas intenções mais íntimas.